Boa tarde, comandante. É muito bom encontrá-lo novamente na academia. Eu sou a professora Sarah. E hoje voltaremos nossa atenção para uma das situações mais importantes de qualquer batalha, o check. Durante uma partida de Four Kingdoms Chess, ameaçar o rei adversário é algo extremamente comum, especialmente quando vários exércitos ocupam o mesmo campo de batalha. Por essa razão, compreender exatamente quando um rei está em check e quais ações são permitidas durante essa situação é indispensável para qualquer estrategista. Um check acontece no exato momento em que uma peça cria uma ameaça direta contra o rei adversário. Isso significa que, caso nenhuma ação seja realizada, aquela peça possuirá condições de atacar o rei. Entretanto, estar em check ainda não significa estar derrotado. Enquanto existir ao menos uma maneira válida de remover essa ameaça, a batalha continua. Existem diferentes formas de fazer isso. A primeira delas é movimentando o próprio rei. Caso exista uma casa segura disponível, o rei poderá abandonar sua posição atual e escapar do ataque. Mas existe uma condição muito importante. A nova casa precisa estar completamente livre de ameaças inimigas. Um rei jamais poderá realizar voluntariamente um movimento que o coloque novamente em check, mesmo que aquela casa esteja livre, mesmo que o movimento da peça permita alcançá-la. Se alguma peça adversária estiver ameaçando aquela casa após o movimento, a ação será considerada ilegal. Em outras palavras, não basta escapar da peça que realizou o primeiro ataque, é necessário escapar de todas as ameaças existentes naquela posição. A segunda maneira de resolver um check consiste em utilizar outra peça do próprio exército. Dependendo da situação, uma unidade aliada poderá bloquear a trajetória do ataque, ou poderá capturar diretamente a peça responsável pela ameaça. Imagine, por exemplo, que uma unidade inimiga esteja atacando o rei através de uma linha reta. Caso exista uma casa livre entre o atacante e o rei, uma peça aliada poderá ocupar aquela posição. A trajetória será interrompida e o check será resolvido. Entretanto, essa defesa somente será válida se, após a movimentação, nenhuma outra ameaça continuar atingindo o rei. Existe ainda uma terceira alternativa, o drop defensivo. Como vimos na aula anterior, uma peça armazenada em seu estoque poderá ser recolocada no campo de batalha, e durante uma situação de check, essa mecânica pode representar uma defesa extremamente importante. Caso exista uma casa livre entre a peça atacante e o rei ameaçado, uma unidade disponível no estoque poderá ser dropada exatamente naquela posição, interrompendo imediatamente a linha de ataque. Naturalmente, todas as demais regras do drop continuam sendo aplicadas. O drop representa a ação completa daquele turno, e a posição escolhida precisa realmente remover a ameaça contra o rei. Independentemente da defesa utilizada, existe uma regra que jamais pode ser ignorada. Ao receber um check, o jogador é obrigado a eliminar completamente a ameaça antes do encerramento de seu turno. Nenhuma outra ação poderá ser realizada enquanto o rei permanecer ameaçado. Há ainda outra situação que exige bastante atenção: o chamado check descoberto. Suponha que uma peça de seu próprio exército esteja posicionada entre o rei e uma unidade adversária. Enquanto essa peça permanecer naquela posição, ela estará bloqueando a trajetória do ataque. Porém, caso ela seja movimentada para outro local do tabuleiro, a linha poderá ser aberta, e o rei ficará imediatamente exposto. Nesse caso, embora a peça movimentada pudesse realizar aquela ação normalmente, o movimento será considerado inválido. Isso ocorre porque nenhuma unidade pode abandonar uma posição quando essa ação deixa seu próprio rei em check. A regra considera o estado do tabuleiro após a conclusão do movimento, não apenas o movimento individual da peça. Existe ainda uma possibilidade semelhante durante uma captura. O jogador ameaçado possui total liberdade para capturar a peça responsável pelo check, desde que essa captura elimine completamente o perigo. Outra peça poderá realizar a captura, ou, dependendo da posição, o próprio rei poderá capturar o atacante. Porém, quando o próprio rei realiza a captura, uma verificação adicional é necessária. A casa ocupada após a captura precisa estar completamente segura. Se qualquer outra peça inimiga ameaçar aquela posição, o rei não poderá realizar a captura. Mesmo que a peça responsável pelo check original seja removida. Em Four Kingdoms Chess, porém, existe uma característica que torna essas situações ainda mais interessantes. Nem sempre apenas um rei estará em check.
Em partidas envolvendo vários exércitos, ataques realizados durante uma única movimentação podem criar ameaças contra diferentes jogadores simultaneamente. Assim, podem ocorrer situações de check duplo e até mesmo de check triplo. Quando isso acontece, torna-se necessário determinar quem deverá responder primeiro. Para isso, For Kingdoms Chess utiliza a ordem oficial de prioridade das cores. A ordem é sempre a mesma: amarelo, primeiro, azul, segundo, vermelho, terceiro e verde, quarto. Essa hierarquia não significa que um exército seja mais poderoso que outro. Ela existe exclusivamente para determinar a ordem de resolução quando múltiplos reis estão simultaneamente ameaçados. Imagine que os jogadores azul e verde estejam em check ao mesmo tempo por uma ação do jogador vermelho. Embora o turno normal pudesse pertencer ao jogador verde, a prioridade será direcionada ao azul. Isso acontece porque o azul ocupa uma posição superior na hierarquia. Após o jogador azul resolver sua situação de check, o sistema verificará novamente o campo de batalha. Caso o jogador verde continue ameaçado, o turno será imediatamente direcionado a ele. Agora imagine que amarelo, vermelho e verde estejam simultaneamente em check. Primeiro será resolvida a situação do amarelo. Depois, caso a ameaça permaneça, será a vez do vermelho. E finalmente do verde. Essa sequência continuará até que nenhum jogador permaneça em estado de check. Somente então a ordem normal dos turnos será retomada. Existe uma regra simples capaz de explicar todo esse funcionamento. Sempre que um jogador estiver em check, ele possui prioridade sobre o fluxo normal da partida. A única exceção ocorre quando outro jogador também estiver em check e possuir uma cor de prioridade superior. Observe como isso pode alterar completamente o andamento de uma batalha. Um jogador pode estar prestes a realizar seu movimento, mas caso outro rei seja colocado em check, o sistema poderá interromper momentaneamente a sequência tradicional e direcionar o turno para quem precisa responder à ameaça. A segurança dos reis sempre deverá ser resolvida antes que a batalha possa prosseguir normalmente. Por isso, ao planejar um check, não considere apenas o rei que pretende atacar. Observe todo o campo. Uma única movimentação pode alterar linhas de ataque, liberar caminhos anteriormente bloqueados, criar checks descobertos, ou até colocar diferentes exércitos sob ameaça ao mesmo tempo. E dependendo das cores envolvidas, a prioridade resultante poderá modificar completamente a sequência dos próximos turnos. Resta, entretanto, uma última situação. O que acontece quando nenhuma defesa é possível? Se o rei não puder se movimentar para uma casa segura, se nenhuma peça puder capturar o atacante, se nenhuma unidade puder bloquear a trajetória, e se nenhum drop defensivo válido puder resolver a ameaça. Então não existe mais uma situação comum de check. Existe um checkmate. Nesse momento, o sistema reconhecerá automaticamente que nenhuma ação válida é capaz de proteger o rei, e aquele exército será considerado derrotado. Por isso, comandante, sempre que a palavra check surgir em uma batalha, observe o tabuleiro com cuidado. Não procure apenas uma saída. Procure uma saída válida. Porque perante as regras da academia, existe uma diferença fundamental entre um movimento possível e um movimento permitido. Espero encontrá-lo novamente em nossa próxima aula. Até lá, mantenha seus olhos sobre o campo de batalha. Uma ameaça ao rei exige uma resposta, mas compreender qual resposta a lei da batalha permite é o que distingue um movimento desesperado de uma verdadeira estratégia. Academia For Kingdoms. Próxima aula: troca de exércitos.